da queda não tinha isso. Imagina um mundo que não tem isso. A pessoa está bem com ela mesma sempre. Meu Deus, só isso já daria um up maravilhoso. Então você estaria bem com o outro, né? Você não teria problema de relacionamentos. Aqui nessa realidade normal, né? Nós temos problemas de relacionamento. O que vocês acham? Está todo mundo querendo matar um ao outro, desde Caim, né? E na época antes do pecado não tinha isso. Então o planeta, né? O homem com relação ao planeta também era perfeito. A gente está destruindo o planeta. Está destruindo o planeta? Um pouquinho? Só um pouquinho, né? Então a gente está com problema com Deus também. Sim ou não? A gente não consegue entender às vezes o que Deus está falando. A gente não consegue crer no que Deus está dizendo. Tudo isso não era real antes da queda. Tudo isso não existia antes da queda. Então tudo era perfeito, inclusive a sexualidade humana. Então Deus cria a sexualidade como um patrimônio e entrega na mão de Adão e Eva. Quando eu falo patrimônio, vocês conseguem entender? É como se fosse um recurso. Quem aqui já ganhou na loteria? Ninguém. Porque vocês não podem ganhar na loteria. Vocês são crentes. Se alguém levantasse a mão, ia ser excomungado, né? Essa foi o Espírito Santo, né? Inclusive quando acabar a hora, tu me avisa. Já acabou praticamente. Você avisa quando tiver intervalo. Você fala alguma coisa, tá? Então, voltando, irmãos, imagine que você ganha na loteria, não pode. Então, você recebe um patrimônio, você recebe, sei lá, $1 bilhão. Não, nada a ver com loteria. Você recebeu, né? Uma herança. Tudo bem, matou alguém, né? Que aí pode, né? Aí você recebe $1 bilhão. Querido, você sabia que você pode se tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Então veja, não é o que você recebe, é como você administra o que você tem. Então a sexualidade, ela não é o problema, ela é o bem, é o patrimônio, é a bênção. Entenderam? É a bênção. O problema é a nossa má administração do que temos. Vocês estão me acompanhando mesmo? Então sexualidade é um negócio que foi recebido por Adão e Eva, por mim e por você. A gente aqui é de Deus, é bom. A diferença entre se aquilo vai me abençoar ou me amaldiçoar, me acabar comigo, é como eu administro. Aí vai a pergunta: você está conseguindo administrar a sua sexualidade? Você está dando conta? Talvez a resposta seja não. Aí você começa a achar que o problema é a sexualidade. O problema não é a sexualidade, é como você administra. Eu sempre faço um paralelo muito simples para explicar. Quem aqui tem botijão de gás em casa? Pergunta difícil. Não é nem, né? Depois do Bolsonaro, né? Você tem botijão de gás em casa? Quem que compra o botijão? Seu pai ou sua mãe? Sua mãe, vamos colocar a mãe, que está chegando o dia delas, né? Por que a sua mãe compra uma bomba e coloca dentro de casa todo mês? Porque se aquilo explodir, mata todo mundo, não mata? Por que a sua mãe comete esse atentado? Porque ela quer matar todo mundo? Mas eu lhe pergunto, aquilo pode matar todo mundo? E o que faz com que o botijão seja a resposta e não o problema? E o que você faz mais? Você solta o gás e toca fogo. Ou não faz? Mas como é que você tem coragem de tocar fogo no gás? Que pode matar todo mundo. Veja, o gás não é nem mal nem bom, o gás é o gás. O problema é se você não souber administrá-lo, ele explode, te mata. Se você souber administrar, ele é a sua vitória, né? É a sua bênção, é a solução. A grande dificuldade, sexualidade é a mesma coisa. O problema não é o que eu tenho aqui, chamado sexualidade, que a gente vai falar o que é. O problema é que a gente não sabe administrar, porque nunca aprendeu.
E é difícil aprender, eu confesso que é difícil aprender. Então não adianta você demonizar a sua sexualidade. Você tem que orar a Deus, né? Deus tira de mim. Não, Deus não vai tirar de você, Deus não vai te capar. Desculpa a expressão. Eu, quando era menino, eu orava assim: Deus tira de mim, arranca de mim, tira os meus olhos. Tem um pessoal que ora para Deus tirar o olho para ele parar de ver pornografia. Até que um dia eu conheci um cara que era viciado em pornografia e era cego. Falando sério. Era um jovem. A namorada dele chegou, mandou um WhatsApp, falou: você conversa com meu namorado? Eu falei: conversa. Mas para onde ele é pornografia? Eu falei: tá, isso aí é corriqueiro. Só que ele é cego. Eu fingi que entendi, né? Aí eu falei assim. Aí eu comecei a contar nos dedos, né? Falei assim: pô, não sei. Aí eu fui conversar mais assim: irmão, me explica como é isso. Não, tem um mercado aí de áudios e tal. Eu falei: o mundo está perdido. Quer dizer, orar para Deus tirar os meus olhos, mas tem um mercado de áudio. Então, você já percebeu que quando você quer pecar, você peca, né? Você dá o jeito. Então não adianta, Deus não vai tirar os teus olhos, Deus não vai arrancar de você, não vai desaparecer. Você vai ter que criar a maturidade necessária para administrar a sua sexualidade. Amém? A oração é: Deus, me torna alguém maduro, capaz de lidar com a minha sexualidade, porque ela vai me acompanhar. Ela existe, ela está aqui. Eu preciso aprender a administrá-la. O que é administrar? Primeiro, administrar uma coisa que é poderosa, você tem que ter um profundo respeito por ela. Por exemplo, o botijão de gás. Por que ele está de um jeito todo especial de colocar, de mexer? Porque você respeita aquilo. Aquilo não é qualquer coisa. Segundo, a administração é saber exatamente como e quando. É basicamente saber como e quando usar. E aí, inclusive, contando com os erros. À medida que eu vou acertando, à medida que eu vou errando, eu preciso ir aprendendo qual é o tempo e qual é o modo de Deus de usar aquilo para que aquilo seja bênção na minha vida. Porque aquilo foi criado para isso. Amém? Então, irmãos, nós não temos problemas. Aliás, nós não precisamos de uma maldição para acabar com a nossa vida. Bastam as bênçãos, tá? Se você não souber administrar as bênçãos, você se estrepa todo. Então nós vamos ter que orar, falar assim: Deus, me ajuda a saber administrar a minha sexualidade. Então, para a gente já, daqui a pouco, já tem que terminar. Mas antes de terminar a primeira parte, deixa eu falar uma coisinha aqui, para a gente caminhar um pouquinho mais. Quando eu falo sexualidade, o que vem na sua cabeça? O que você acha que é sexualidade? O que você acha? Você está falando: tem que administrar a sexualidade. Mas o que é isso? Em geral vem a palavra sexo, é ou não é, gente? Vocês são malignos, né? Não, vocês são decentes, normais, tá? Vem a palavra sexo, sexualidade, a gente linka a relação sexual, né? E sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Eu posso repetir isso? Sexualidade não é sinônimo de relação sexual, não é a mesma coisa. A sexualidade não se restringe a sexo, a sexo. Relação sexual é uma coisa dentro da sua sexualidade. O que é sexualidade? É uma dimensão humana dada por Deus como um patrimônio, na qual nós temos que administrar pelo menos 3 coisinhas. Atenção, né? Vou repetir: é uma dimensão humana dada por Deus como um patrimônio, na qual você e eu temos que administrar 3 coisinhas. Nós temos que administrar desejo, tem que administrar prazer e tem que administrar afeto. E aí já pode passar 3 semanas falando que esses aqui são os nossos problemas, né? Nós temos que administrar desejo, afeto e prazer. Vou começar pelo afeto. Afeto parece ser a coisa mais fácil. Desejo é difícil, prazer, nossa, é difícil. Mas afeto é coisa de boa, tudo de boa, né? Afeto não é uma coisa simples de ser administrado. Muitas vezes, aliás, deixa eu mudar a maneira. Quantas vezes você já quis gostar de algo e não gosta?
Quantas vezes você já quis deixar de estar ligado afetivamente a alguma coisa e não consegue, né? Você não fez sexo com a pessoa, você não é só sexo, não é só relação sexual, não é só genitália, né? É uma questão afetiva. A gente se liga muito fortemente com pessoas através de amores platônicos, né, românticos, as coisas assim, às vezes não tão românticas, mas é uma coisa assim bem, que não tem a ver apenas com o erótico, né? É aquele negócio de apaixonar-se, e a pessoa fala, mas eu não consigo controlar os... aí tem várias músicas sobre isso, né? O coração tem motivos, razões que a razão desconhece, para ficar na década de 80, né? Que na verdade isso é de um filósofo francês que é chamado Pascal, ou seja, que a questão da paixão, né? Então é muito complicado. Há uma outra coisa muito séria chamada dependência afetiva, né? Está muito presente hoje. Muita gente que não consegue viver sem o outro. E o que liga não é exatamente a relação sexual, é uma dependência de afeto. Então, se você não for exclusiva, minha amiga, eu não consigo viver sem você. E às vezes é na amizade, não é no namoro. Tem namoro também com isso também. Tem no namoro, tem na amizade, tem às vezes até com relação a mãe, a pai, tem tudo. E são questões afetivas profundas, que são difíceis de ser administradas. Então você e eu vamos ter que sentir coisas e passar e viver para além daquilo que sentimos. Essa que é a grande verdade. Então a área afetiva toda é a área sexual. Toda vez que você troca afeto com alguém, você está exercendo a sua sexualidade. Você sabia disso? Sem nenhuma intenção erótica. Quando você dá a mão para alguém, é um afeto que você está fazendo. Ai, que está querendo fazer sexo? Não. Para de pensar em sexo. Você só pensa em sexo. Eu estou falando de sexualidade, falando de sexo. Por exemplo, criança tem sexualidade? O que vocês acham? Eu não entendi. Tem ou não tem? Tem. Ela faz sexo? Ou ela pode fazer sexo? Pois, está vendo? Então, criança tem sexualidade por quê? Porque ela também troca e recebe afeto, por exemplo. Não é só isso não. Então a afetividade é fundamental e difícil de se administrar. Talvez você precisa trabalhar isso aí. Talvez o que está te prendendo na vida é isso aí. Você precisa conversar sobre isso. Chamar alguém e falar assim, cara, me ajuda aqui porque eu não consigo me desvincular de alguns vínculos que eu estabeleci. E são afetivos. E tem a ver com a nossa sexualidade, né? Além do afeto, tem outras duas questões.